Gálatas 5:25, diz assim a palavra do Senhor: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos dizer juntos, 1, 2 e... se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Um monte de gente não falou, vamos falar mais alto, 1, 2 e... se vivemos no Espírito, amém. O derramamento do Espírito foi um cumprimento da promessa de Deus Pai ao seu povo. E este cumprimento se estenderia não só ao povo de Israel, que era o povo eleito de Deus, mas também a todos os povos. O derramamento do Espírito de Deus foi algo extraordinário, que ultrapassou os limites do entendimento do povo de Israel, porque eles achavam que Deus era propriedade deles. Assim como cada nação tinha o seu próprio Deus, obviamente que deuses inventados, Israel achou que o Deus verdadeiro era sua propriedade. Eles diziam, cada nação tem seus deuses para lá, nós temos o nosso é o verdadeiro e pronto. Problema de Assíria, problema de Nínive, Jonas, Deus falou, vai lá pregar. Não, para que pregar? Eles não têm o Deus deles? Que se vire para lá. Eles com o Deus deles são maus daquele jeito, e o Senhor é muito bom, o Senhor é muito misericordioso. Vai que eu prego e o Senhor perdoa aquele povo, né? E Jonas não quis ir. Falou, deixe que eles na idolatria deles morram. E Deus obrigou Jonas aí, como vocês aí acreditam no livre-arbítrio, né? Eu sei que vocês gostam muito do livre-arbítrio. Então toma aí, segura essa de Jonas. Jonas falou, eu não quero. E Deus falou, mas tá bom. Vamos ver quem é que manda no céu, na terra, no universo, no mar, em cada estrela, pó de areia, em cada átomo que existe, em cada anjo celestial e do inferno. Vamos ver quem é que manda. Aí Deus só fez assim no mar. O mar se alvoroçou, todo mundo se apavorou. E Jonas entendeu, não tem como ir contra ele. Entre o seu suposto livre-arbítrio e o arbítrio livre de Deus, adivinha qual que prevalece? Não responda. Mas acerca do enchimento do Espírito de Deus, ele manifestou para Israel a seguinte mensagem: eu sou Deus, que todas as coisas são minhas, eu não sou de ninguém, tudo é meu, eu não sou de ninguém. Então Deus abriu as fronteiras, ele falou, o meu Espírito será derramado, ele falou por Joel, sobre toda a carne. Deus não está dizendo que cada indivíduo receberá o seu Espírito. Obviamente que se aprofundarmos teologicamente, nós vamos ver que isso também pode ser relatado, pode ser afirmado. Mas no aspecto, no sentido da promessa, de que o Espírito viria com poder, com capacitação, graça e transformação, Deus estava falando sobre toda a carne no sentido de que não seria mais restrito a uma nação. Mas agora, Deus enviou o seu Espírito em Atos 2, quando nações estrangeiras vieram a Jerusalém para adorar a Deus no dia de Pentecostes. Pentecostes já era uma festa celebrada havia muitos anos, muitas centenas de anos. Naquela época ali, já havia mais de 1.500 anos que Israel celebrava a festa de Pentecostes. Todo ano eles celebravam. Tem gente que acha que Pentecostes só aconteceu em Atos 2. Pentecostes era uma festa comum, anual, igual a Páscoa, todo ano acontecia. E quando chegaram ali naquele dia, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus morreu na Páscoa, ele era o Cordeiro Pascual, ele era o Cordeiro de Deus, que o Cordeiro da Páscoa apontava e revelava. Então no dia de Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, os discípulos que estavam no cenáculo, na casa de João Marcos, ali na cidade de Jerusalém. E na festa de Pentecostes eles celebravam o quê? As colheitas, as grandes colheitas que Deus havia lhes dado por sua misericórdia. Então eles levavam as colheitas diante da festa, diante dos sacerdotes, e apresentavam ao Senhor. Naquele dia foi o contrário. O Espírito de Deus fez uma grande colheita pela pregação de Pedro, e 3.000 almas foram apresentadas a Deus. Eis aí o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira colheita. Foi o dia que o Espírito Santo resolveu descer.
A partir daquele dia, você vê, a igreja não precisou fazer nada para o Espírito Santo descer. Era promessa, Deus ia cumprir, Deus vela por sua palavra. A partir daquele dia, o Espírito Santo passou a habitar no crente, coisa que ele não fazia. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele entrava no indivíduo para uma certa função. Por exemplo, Davi ia ser rei, então chama Samuel, unge ele, naquela unção o Espírito entrava ali, capacitava Davi para rei e saía. Não tinha aquele negócio do Espírito habitar nele, era algo que preparava ele para uma função. Havia alguém que ia ser consagrado a sacerdote, chama lá o outro sacerdote, unge ele, o Espírito de Deus ia lá, capacitava e saía. Não tinha um juiz igual Sansão, o Espírito de Deus entrava nele, dava aquela força, ele arrancava o portão de uma cidade, carregava tudo nas costas para o alto da montanha, e depois o Espírito de Deus saía dele, não tinha habitação. Quando Jesus vem em carne, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não lhe foi dado por medida, igual era no Antigo Testamento, era dado por medida. Para Jesus não, o Espírito de Deus veio todo sobre Jesus, entrou em Jesus e habitou em Jesus durante toda a sua vida terrena. O Espírito de Deus, nenhum dos apóstolos tinha o Espírito de Deus, tanto que quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles dentro de casa, a Bíblia diz, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, havendo soprado, porque Jesus está imitando o pai dele, quando o pai dele criou o homem lá no jardim, e então Deus forma o homem dos elementos químicos da terra, e está ali um corpo estendido no chão, e então, corpo sem vida. Deus podia dizer assim, haja vida nesse corpo, mas não é isso que ele faz. Ele sopra algo de si dentro do homem, e o homem levanta dali a imagem e semelhança de Deus, porque ele tem algo de Deus nele. Agora Jesus imita seu pai, e ele diz para os apóstolos, recebam o Espírito Santo. Jesus está dizendo que nem o pai dele, assim como o meu pai soprou lá no Éden, sobre o homem, a primeira criação, eu sopro sobre vocês uma nova criação, vocês serão uma nova criatura, e assim como o fôlego de vida do meu pai habitou no homem, desde a criação, agora o meu Espírito habitará na igreja, nesta nova criação, e a partir de então o Espírito ele passa a morar na igreja. Veja, o Espírito de Deus não está todo em você, não está todo em mim, o Espírito de Deus está todo na igreja. Toda a igreja de Jesus na face da terra é que o Espírito de Deus todo está nela. É como se eu cortasse o dedo, sai sangue, mas todo o meu sangue não está no dedo. Assim também, os membros do corpo de Cristo têm um Espírito, mas não todo. Todo o Espírito está em toda a igreja, não em um membro. Observe isto nas cartas, que quando Paulo diz que o Espírito de Deus habita, ele sempre usa no plural. Ele fala, o Espírito de Deus habita em vós. Ele não diz habita em mim, habita em você. É em vós, é sempre no plural. Então o Espírito de Deus agora, ele passou a habitar na igreja. Isso também é promessa? Nós não precisamos fazer nada para isso. Já era a função dele, já era o papel dele, ele ia fazer isso. Agora, existe uma coisa, meus irmãos, que precisa do esforço da igreja. O derramamento não precisou, a capacitação não precisou do esforço da igreja, mas há uma coisa que precisa do esforço da igreja, e este é o enchimento do Espírito. O Espírito de Deus pode morar em você, amém. Você é salvo, amém? Tem gente que não sabe se é, né? É e não sabe. Eu acho que eu não sei. Tem outros que são salvos e sabem. Eu sou salvo e é mesmo. Tem outros que acham que é, né? Eu sou, mas não é. E tem aqueles que não são e já sabem que não é mesmo, e falam, eu não sou mesmo, não vou falar nada. Mas você que é salvo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em você. Agora, ele habitar em você não quer dizer que você é cheio dele. O Espírito de Deus habitar num crente não quer dizer que o crente está cheio do Espírito. E o que nós vamos ver nesse encerramento da festa aqui é isto. 3 verdades sobre o enchimento do Espírito. Primeiro, nós vamos ver que é algo a ser buscado. Segundo, nós vamos ver que é algo a ser mantido. E terceiro, nós vamos ver que é algo que nos torna semelhantes a Cristo. Primeiro lugar, o enchimento do Espírito é algo a ser buscado.
O texto que nós lemos disse que se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando, vivemos no Espírito é ter uma nova vida. Isso aí não dependeu de você. Assim como quando você nasceu do seu pai e de sua mãe, também não dependeu de você. Você nasceu do seu pai e de sua mãe por vontade deles, e não por sua vontade. Assim também, para nascer de Deus, você depende da vontade de Deus e não da sua. Por isso que diz em João Evangelho, capítulo 1, verso 12, todo mundo cita o 12, mas esquece o 13, né? O 12 diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o cara para aí, e ele acha que depende da fé para ele ser feito filho de Deus. Mas o 13 diz assim, os quais, os que creram, né? Os quais é pronome relativo, está falando do que vinha dizendo do anterior. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Então não foi sua vontade que te fez nascer, foi a vontade de Deus. Deus já havia estabelecido que você nasceria do Espírito. Agora Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ele quer dizer? Ele fala, viver é ter a nova vida, mas andar no Espírito é desenvolver esta vida com o nosso Deus. E é através do Espírito Santo que você faz isso. É algo a ser buscado. Senão você ficará um crente nascido de novo, mas raquítico. Você já viu crentes que têm muitos anos de crente? Eles têm mais anos de crente do que o diabo tem de diabo. Ele é muito velho de crente. Tem até cabelo no dente, de tão velho de crente que ele é. Mas ele é criança. Você já reparou isso? Tudo quanto é probleminha, ele está envolvido, ele está... Sabe, repara essas pessoas e depois repare você mesmo, né? Porque talvez pode ser nós. Nós podemos ter muito tempo de crente, mas qualquer coisa me fere. Ai, eu não vou mais na igreja porque falou isso, falou aquilo, olhou assim, fez... Meus irmãos, quanto tempo de crente você tem, meu amigo? O autor aos Hebreus diz assim, que vergonha, já era para ser mestre, está ensinando os outros, ainda precisa que fica dando leite, falando dos rudimentos, das coisas antigas lá, das coisas de discipulado, de novo convertido, a pessoa não cresce, vocês já podiam ser mestres. Pois é, se vivemos no Espírito, andemos. Você vive no Espírito, mas não anda, é por isto. Se eu vivo no Espírito, mas não ando, eu vou ser criança o tempo todo. Qualquer coisa vai me afetar, eu não vou amadurecer, não vou me conformar à imagem de Cristo, serei um bebezinho espiritual. Paulo está dizendo em Gálatas, se você nasceu de novo, viver no Espírito é isso. Se você vive no Espírito, você nasceu de novo, ande no Espírito, cresça. Cresça, há alguma coisa para ser feita, alguma coisa para ser desenvolvida. Outra coisa que mostra que é algo a ser buscado. Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, ou no qual há dissolução. A palavra grega é assotia, quer dizer desperdício, é não economizar. Não vos embriagueis no vinho, no qual há desperdício, mas enchei-vos do Espírito. Outra coisa neste versículo que ele fala, enchei-vos ali, está na voz passiva, quer dizer, deixem-se encher. Agora aqui está um detalhe interessante que nas nossas Bíblias não aparece. Não é encher do Espírito, é encher no Espírito. E a diferença que eu ilustro para os irmãos é a seguinte, quando você enche uma xícara de água, você pega ali uma caneca, coloca a água da caneca dentro da xícara, está cheia da água. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo para ser cheio no Espírito. Ou pegue a caneca, coloque dentro, pegue a xícara e coloque dentro da caneca. Então você terá o Espírito tanto por dentro quanto por fora. A questão de ser cheio no Espírito é muito mais do que do Espírito. Porque ser cheio do Espírito, a pergunta que você responde é, quanto do Espírito você tem? Aí você pode dizer, eu estou cheio. Mas ser cheio no Espírito, a pergunta é outra, quanto de você o Espírito tem? Quanto o Espírito tem de você?
Quanto eu tenho do Espírito é uma coisa, mas quanto o Espírito tem de mim? Será que eu me entrego realmente? Será que eu estou mergulhado? Esta é a questão. E os verbos no grego mostram isto para nós, que isso é uma tarefa da igreja. Veja o que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,19. Ele fala assim, um versículo pequeno, mas nós não extingais o Espírito, extinguir é apagar. Aí a pessoa pergunta, será que eu posso apagar o Espírito de Deus? Obviamente que não, porque o Espírito Santo ele não pode ser apagado. Ele é uma pessoa, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, como é que você pode apagar Deus? Mas Paulo fala lá no contexto. E no contexto, versos 20 e 21, ele diz assim, não desprezeis as profecias. Aí você entende como é que as pessoas apagam o Espírito, desprezando profecias. Aí ele diz, ao contrário, ouvi de tudo, retém o que é bom e afugenta de toda forma do mal. Tem gente que usa o versículo isolado, né? Abstém de toda forma do mal, ele fala, irmão, o mal aí, então você está olhando aqui, você viu que é mal, você sai fora. Não é isto. Paulo está relacionando o versículo à profecia. Ali é uma frase só. A frase é a seguinte, não apaguem o Espírito. Como? Não desprezando as profecias. Mas como eu farei para não desprezar as profecias? Ouça de tudo, o que for bom retenha e o que for mal se afaste. É isso que quer dizer. Agora o que nós estamos vendo hoje é, por causa de muitas falsas profecias, os crentes ficaram com medo de aceitar as verdadeiras. E aí vem me questionar às vezes, pastor, você crê em profecia? Mas é lógico, é claro que eu creio em profecia. Ah, mas e as falsas? É claro que não. Se é falso, como é que eu vou acreditar? Perguntaram para o João, você acredita no diabo? Ele falou, não, ele mente pra caramba. Mas não, é na existência. Ah, bom, você não falou. Acreditar no diabo, né? É difícil. Pois bem, a pessoa pergunta, você acredita? É lógico que eu acredito em profecia. Ah, mas e a falsa? Ué, você não acabou de falar que é falsa? Tá igual a menina do cartão, passa o cartão, aí sai a primeira via, né? Aí ela tira para ela e fala, quer a sua? Ah, mas não é minha? Você fala, você quer a segunda via? Aí tudo bem, eu quero ou não, né? Quer a sua? É sua, é minha. Então, não é minha. A outra fala, a Bíblia diz assim, quando você despreza a profecia, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não vai forçar a barra não, não vai. Ah, mas aqui é uma coisa que é da soberania de Deus. A soberania de Deus foi em dar os dons. Paulo diz em 1 Coríntios 12, ouvimos isso hoje de manhã, verso 11, o Espírito distribui a cada um conforme lhe apraz. Tá certo? Por isso o negócio de crente ficar pedindo dom. Ah, eu quero dom, Deus, não sei o que, não. Você pode até pedir, mas não é bíblico. Não é bíblico você pedir dom. Porque a Bíblia diz que o Espírito distribui a cada um conforme lhe apraz. O Espírito distribui segundo ele quer. O Deus aqui é ele, não somos nós. Ele olha para você e fala, eu te escolhi para você lavar a igreja. Aí o cara, não, mas eu quero ser pastor. Mas você vai lavar a igreja, você não vai ser pastor. Eu não te escolhi para ser pastor. É melhor lavar a igreja, viu? Pode crer. Já tive nos dois lados. As pessoas querem determinar para Deus, Senhor, eu quero o dom disso, o dom daquilo. Não, Ele distribui segundo lhe apraz, diz o texto, diz a palavra de Deus. Então, quando você despreza um dom do Espírito Santo, Ele não vai fazer nada, sabe por quê? Porque Jesus contou na parábola que as pessoas receberam os talentos, lembra disso? 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Aquele que recebeu um enterrou. Ninguém foi lá impedir, não enterre isso aí não, cara, porque não sei o que, vai dar problema. Ninguém falou nada. Ele sabia o que tinha que fazer com aquilo. Agora, o Espírito deu os dons aqui, ó. Agora, você vai enterrar ou não, isso aí você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Um dia o Senhor virá e Ele vai dizer, o que você fez com os dons que eu dei? Ah, eu desprezei. Pois é, quando uma pessoa despreza o dom, que no caso os dons do Espírito, quando uma pessoa despreza já dá problema, imagina uma igreja toda desprezando. O presbítero Alex falou hoje de manhã das igrejas cessacionistas, as igrejas que desprezam o dom da profecia, por exemplo. Beleza, o Espírito Santo não vai forçar a barra em momento nenhum, porém, muitas e muitas bênçãos daquelas que, da vida em abundância,
a igreja deixa de desfrutar. Ela deixa de desfrutar da bênção da palavra? Não. Deixa de desfrutar da bênção do conhecimento? Não. Da bênção do louvor? Não. Tem um monte de bênção disponível, mas há bênçãos que você não vai receber, porque você desprezou, você extinguiu o Espírito. E extinguir o Espírito aqui está falando de sua obra, não está falando da pessoa dele. Então, irmãos, o enchimento do Espírito não vem de forma espontânea igual veio o derramamento. O enchimento do Espírito ele não vem de forma espontânea igual vem a capacitação, porque isso está no critério dele. Agora, ser cheio do Espírito está no critério da igreja. Por isso que os verbos foram colocados da forma correta lá no grego. Paulo colocou e a NVI traduziu corretamente quando ela diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixem-se encher do Espírito. Está escrito assim, algumas versões entenderam e traduziram corretamente. Então, guarde esta primeira verdade: o enchimento do Espírito é algo a ser buscado. A minha pergunta para você: você tem buscado ser cheio do Espírito? Mas como eu faço isso? O apóstolo Paulo diz isso, ele ensina em Efésios capítulo 5, a partir do 19, porque no 18 ele já havia dito para sermos cheios do Espírito. Aí no 19 ele fala como? Ele diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Segundo, cantando. Terceiro, salmodiando ao Senhor em todo o vosso coração. Quarto, dando sempre graças por tudo a Deus Pai. E quinto, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Está vendo? 5 formas de você ser cheio do Espírito: falando, cantando, salmodiando, dando graças e sujeitando. Lógico que existem outras formas: orando, vigiando, não é? Testemunhando, adorando, participando dos sacramentos. Existem várias formas. Paulo não está aqui finalizando, ele está apenas exemplificando. Portanto, o crente que pergunta: como posso ser cheio do Espírito? Eis aqui a resposta da palavra de Deus. Agora a pergunta para nós é esta: estamos buscando? Porque ser cheio do Espírito não é algo espontâneo, não. Ser cheio do Espírito é diferente de ter o Espírito sido derramado. Ser cheio do Espírito é diferente de ter o Espírito capacitado. Ser cheio do Espírito é uma igreja que busca. É uma igreja que busca. Eu digo isso porque a nossa igreja, há algum tempo atrás, há uns 8 meses, nós trocamos os cultos de quinta-feira para cultos de oração. Nós começamos com mais de 30 pessoas orando. Vai lá ver agora quantas tem. Você acha que aumentou ou diminuiu? Por que será que você acha isso? Segunda verdade sobre o enchimento: o enchimento, além de ser buscado, é algo a ser mantido. Amém? Amém? Você sabe que isto tem uma grande responsabilidade, porque o crente ele pensa assim: quinta passada eu busquei, e eu fui cheio do Espírito mesmo, hein? Quinta passada na oração eu fui cheio do Espírito. Aí ele acha que acabou, ele já está cheio do Espírito, não precisa mais manter. Ele vive a vida dele normal e nem percebe que está se esvaziando novamente do Espírito. E ele diz assim: mas eu já enchi, eu já fui cheio do Espírito. Olha, irmãos, há uma diferença entre você ser selado pelo Espírito e você ser cheio do Espírito. Há uma diferença. Selado do Espírito acontece só uma vez. Você não é selado 2 vezes. Você é selado uma vez só. O selo é garantia, não é isto? O selo é garantia. Quando Deus te sela com o Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, verso 13, diz lá que você está preservado, guardado para o dia em que o Senhor voltar e resgatar sua propriedade. Então acabou. Você está selado pelo Espírito Santo, sua salvação está garantida. É isso que a Bíblia diz. Agora não é disso que nós estamos falando. Ser selado é uma vez só. Agora ser cheio do Espírito não é só uma vez, não. Você é cheio do Espírito e de repente você fica necessitado demais. Por quê?
Você necessita de outra vez ser cheio do Espírito. Por que isto? Você pergunta, eu tive cheio do Espírito semana passada, por que eu tenho que buscar de novo? Pode observar, seja honesto com a sua consciência. Mesmo você tendo sido cheio do Espírito um determinado dia, chega um outro que você quer de novo. Seja honesto e você vai entender que a tua alma busca isto, a tua alma deseja isto. E por quê? Qual que é a razão disto? A razão é a seguinte: se fosse para nós sermos cheios uma vez apenas do Espírito Santo e já estaria tudo perfeito e resolvido, então poderíamos já ir para o céu, já poderíamos ser levados para a glória. Mas se é para sermos cheios do Espírito aqui todos os dias, buscando, vigiando, para não esvaziar, e se em algum momento nós esvaziarmos, temos que buscar de novo, é porque Deus requer de nós um processo na nossa vida, e este processo se chama santificação. O processo da santificação é para que de glória em glória nós sejamos transformados à imagem do Senhor. Deus quer filhos parecidos com Jesus, e para isso é necessário todos os dias estar buscando ser cheio do Espírito. Em Romanos 12:11, Paulo diz assim: não sejam vagarosos no cuidado. Já viu crentes vagarosos? Os crentes vagarosos são aqueles que se esfriaram. Mas Paulo diz assim no final do versículo 11, ele diz assim: antes, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? A palavra grega fervoroso quer dizer queimar, fervilhar, ser quente. É um crente que está aquecido, é um crente que constantemente mantém a sua vida aquecida pela presença de Deus. Paulo chamava Timóteo para ficar esperto com isso. Ele dizia: Timóteo, não negligencie o dom de Deus que está em você, 1 Timóteo 4,14. E ele dizia mais para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, 2 Timóteo 1, verso 6. Irmãos, nós estamos sempre no risco de dormir espiritualmente. Estamos sempre neste risco. Uma vez Jesus estava orando com seus discípulos no jardim do Getsêmani. Já era madrugada e Jesus Cristo estava angustiado porque ele sentia a presença da ira de Deus aproximando-se dele. As pessoas falam: Jesus estava com medo da morte. Presta atenção aqui, irmãos. Jesus não estava com medo da morte. Jesus não tinha medo de morrer. Jesus, ele disse em João 10,17 assim: a minha vida ninguém tira de mim, pelo contrário, espontaneamente eu dou. Eu tenho poder para dar e para reassumir. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Jesus falou isso em João 10,17, 18. Jesus não tinha medo da morte. Quando Jesus estava no jardim ali e ele estava angustiado, sabe o que era? Não era morte não, meu amigo. Era a ira do Pai. A ira de Deus que Jesus nem sabia o que era. Jesus nunca sentiu a ira de Deus sobre ele. Ele viveu a eternidade com o Pai, sendo alvo somente do amor de Deus. Nunca Jesus sentiu a ira de Deus sobre si, mas ali no jardim, ele sabia que estava chegando a hora de que ele seria esmagado pelo Pai. E o pavor de Jesus era este: o que é estar debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso? Eu não sei o que é isso, mas eu estou caminhando para lá. E ali Jesus sabia que na cruz ele seria esmagado por Deus. O medo de Jesus era este. Esta aflição, esta agonia de alma de Jesus era esta: de saber que na cruz ele suportaria o nosso inferno. É por isso que nós não vamos para o inferno, nós os que cremos. É por isso que aqueles que entregaram sua vida a Jesus não vão para o inferno, porque Jesus suportou aquilo que nós íamos suportar no inferno, ele suportou na cruz em nosso lugar. E aí quando você diz assim: ah, mas Jesus morreu por todo mundo, então você está dizendo que todo mundo vai para o céu. Hã? Todo mundo vai para o céu? Ué, mas Jesus não morreu por todo mundo? O que as pessoas vão fazer no inferno? O inferno não é lugar de pagar pecado? Jesus não morreu por todo mundo? Jesus morreu para quê? Não foi para pagar pecado? Se ele pagou os pecados de todo mundo, o que as pessoas vão fazer no inferno? Está vendo? Os tipos de pregação que a gente ouve, que deixa as pessoas no seu sossego,
que deixa as pessoas acomodadas, as pessoas ficam tranquilas. Elas falam: Jesus já morreu por mim, e todo mundo fala que ele morreu para pagar pecado, tá bom, eu não vou para o inferno vai quem deve, se ele pagou por mim eu não devo. Por isso que eu afirmo para vocês, dentro da palavra de Deus, Jesus só morreu por suas ovelhas. Jesus diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não dá vida por bodes, ele não dá vida por aqueles que não são ovelhas. A palavra de Deus é muito clara. Quando Jesus estava para nascer, ainda no ventre de Maria, José queria fugir, e o anjo apareceu para ele e disse assim: não vá, não fuja, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo, e quando a criança nascer, colocarás o nome dele de Jesus. E o anjo disse assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, não está falando que vai salvar todo mundo. Até o anjo sabia disso, tem muito crente que não sabe. É muito óbvio isso. Se Jesus morreu por todos e ele morreu para pagar pecado, então ninguém vai para o inferno, já está pago. Se alguém for para o inferno, Deus é injusto, porque está cobrando duas vezes. Cobrou uma de Jesus e agora está cobrando o cara. Isso é injusto. E Deus não é injusto. Então, quando Jesus estava ali no jardim, ele disse para os seus discípulos, quando ele voltou, encontrou os seus discípulos dormindo, e ele disse para Pedro assim: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando que a nossa disposição humana, ela caminha para a doença. Fraco ali quer dizer doente. A disposição humana do ser humano, ela caminha para a enfermidade, para distante de Deus. Ela se inclina para as coisas da carne, como disse Paulo em Romanos 8. Os que se inclinam para as coisas da carne, Paulo diz claramente, são inimigos de Deus. Mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, esses recebem a vida. E Jesus está dizendo que o Espírito está sempre pronto. Mas nós não somos só Espírito, nós temos a carne. Então existe esta guerra, esta batalha, e o apóstolo Paulo diz assim para os Romanos, capítulo 13, verso 11, ele fala: eu digo isto agora, para aqueles que conhecem o tempo, é hora de despertardes do sono, é hora de despertar do sono. Sabe por que o apóstolo diz isto, meus irmãos? Porque a igreja que não conhece o tempo, a igreja que não conhece, que não faz a leitura do tempo em que ela vive, é uma igreja dormente, é uma igreja que se encanta com as coisas deste mundo, é uma igreja que se anestesia com as coisas desta vida, e então ela perde a oportunidade de estar alerta quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no início. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada momento que passa, a vinda de Jesus está mais próxima de acontecer. E o mesmo ele diz aos Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então é bem claro na Bíblia que se nós não continuarmos na busca do enchimento, logo logo estaremos nos esvaziando de novo. Guarde estas duas verdades. Primeira, encher-se do Espírito é uma busca. Encher-se do Espírito é algo a ser buscado, é algo a ser diligentemente procurado. Segundo, encher-se do Espírito é algo a ser mantido, não só buscado. Você precisa manter, e para manter é necessário estas coisas: ser fervoroso no seu espírito, não negligenciar o dom de Deus que há em você, olhar para o sono espiritual e vigiar, manter-se acordado. Estas são recomendações da Bíblia para que mantenhamos-nos cheios do Espírito Santo. E em último lugar, ser cheio do Espírito é algo que torna o crente semelhante a Cristo, amém? Glória a Deus. Um dos papéis do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória, para que sejamos conformados à imagem do Senhor. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz que nós estamos com o rosto descoberto. O que é isto? Rosto descoberto? O mundo está com o rosto coberto, porque o mundo está em trevas. O mundo olha para a palavra de Deus e não entende nada.
É por isso que as pessoas estão pregando agora palestras motivacionais, porque palestra motivacional todo mundo entende, agora o evangelho não. O evangelho só entende aqueles a quem Deus foi lá e tirar o véu. Se Deus tirar o pano dos olhos da pessoa, se Deus desvendar o indivíduo, então ele ouve o evangelho e fala: nossa, é isso aí? É isso que eu quero. Agora, se Deus não tirar a venda dos olhos, meu amigo, o cara não gosta de ouvir o evangelho, ele não gosta. Ele vai para a igreja para ouvir uma palestra motivacional. Já falaram assim para mim: você não é bom para pregar domingo, porque domingo o povo quer uma palavra de ânimo para ir para a semana dele, né? Agora sim, vou vencer na minha semana, né? Deus é contigo, você vai ser vitorioso, você vai fazer aquelas vendas que você não fez, você vai tirar aquela comissão que você não tirou, você vai receber uma proposta de aumento de salário, disso e daquilo, e o cara: oh, maravilha, é isso daí. Aí chega domingo, quem vai pregar? Olha só, o cara fica falando de evangelho, que eu tenho que arrepender dos meus pecados. Ele fica falando que Jesus Cristo, ele virá aí como juiz agora, que eu preciso despertar do sono, que eu preciso me desligar deste mundo. Isso não é palavra para a minha semana. Mas não é mesmo não. É palavra para a sua vida eterna, não é para a sua semana. Você quer uma palavra para uma semana? Eu quero para a vida eterna. Então, veja que o Espírito Santo, ele nos conforma à imagem de Cristo. Paulo diz assim aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 13, ele diz assim: mas graças damos a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém? Olha, Deus não só escolheu você para a salvação desde o princípio, mas Ele te chamou para ser santo no Espírito. Santificação no Espírito. E Pedro também diz esta mesma verdade na primeira carta, capítulo 1, verso 2. Agora, para nos conformar à imagem de Cristo, Deus nos torna filhos pelo seu Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4, verso 6, ele fala que agora você que recebeu o Espírito de Deus, você pode chamar Deus de Abba, Pai. Você sabe o que significa esta palavra? Abba é uma palavra aramaica que significa pai no sentido familiar, no seio familiar. Como você chamaria o seu pai dentro da sua casa? Dou o exemplo do baiano, na minha terra. O baiano dentro de casa ele diz painho. Fora de casa ele fala meu pai, ele não fala painho. Não, você viu painho? Não, você viu meu pai, para os outros respeitarem. Você viu meu pai fez isto e aqui, falou isto e aqui, dentro de casa, painho, o senhor falou, entendeu? Então, Abba no aramaico significa o painho. É chamar o pai dentro do relacionamento do seio familiar com intimidade. Quem pode fazer isto? Só quem tem o Espírito de Deus. Quando Jesus falou assim, quando orardes, dizei assim, Pai nosso, a primeira palavra é Abba. Quando Jesus abriu a boca para ensinar o Pai Nosso, que ele falou, Abba, todo mundo assustou. Falou, mas pera, não pode chamar Deus assim. Nem o judeu chamava Deus assim. Então Jesus disse, não, isso é só para filho. Isso aqui é só para aqueles que receberam o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, não se atreva a chamar Deus de Pai. As pessoas de Deus é pai de todo mundo. A Bíblia diz que Ele é pai só dos que creram no seu Filho. Agora, quando você está cheio do Espírito, então o espaço que você deseja para Deus é o máximo, e o espaço para o pecado é o mínimo, e ele é indesejável até. Paulo fala de uma guerra que existe entre a velha e a nova natureza. Ele diz assim, que a carne milita contra o Espírito, Gálatas 5, 16, 17, e ele fala, e o Espírito também luta contra a carne, para que vocês não façam o que querem. Então ele diz que quando você dá espaço para o Espírito e não para a carne, a lei não pode te limitar. Gálatas 5, 23, ele diz assim, contra estas coisas não há lei. Ele vem falando do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele diz, contra estas coisas não há lei. Ele está dizendo que o crente cheio do Espírito é um crente que a lei não o limita. Você sabe
Quem é o homem que a lei limita? É o homem pecador. A lei limita o homem no pecado. Não faça isso, não farás aquilo, não matarás e tal. Agora, o homem que vive no Espírito, a lei não limita ele. Por isso Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Se você anda no Espírito, se você vive no Espírito e anda no Espírito, não há lei contra você. Você é abundante no fruto espiritual de tal forma que não há restrições para você. Não existe uma restrição para amar, ame demais. Não existe restrição para alegria, seja alegre demais. Não existe restrição para paz, tenha paz com todos. Não existe restrição para paciência, longanimidade, benignidade. Não há lei contra estas coisas, meus irmãos. Crente que anda no Espírito, a lei não pode limitá-lo. Agora, Pedro também tem uma lista de frutos do Espírito, sabia? Pedro tem uma lista de frutos do Espírito, segunda carta, capítulo 1, versos 5 a 7. Apóstolo Pedro tem a lista dele, de fruto do Espírito. Só que ele começa bem assim, ele começa a lista bem assim: irmãos, com toda diligência acrescentai à vossa fé a virtude. Por que Pedro fala da diligência? Porque ele sabe que para ser cheio do Espírito é preciso esforço. Você não é cheio do Espírito espontaneamente. Ser cheio do Espírito tem que ser diligente. O que é diligência? É esforço. O contrário de diligente é negligente. Nós temos visto crentes negligentes e não diligentes. Crentes diligentes são aqueles que se empenham, são aqueles que se dedicam, são aqueles que se entregam. Este sim, Pedro diz, com toda diligência acrescentai a vossa fé a virtude. Por que ele fala da fé primeiro? Porque a fé é o primeiro passo cristão. Mas não basta ter fé, tem que ter virtude. Virtude é o quê? Poder. Mas recebereis poder. A mesma palavra que usa ali em Pedro, lá em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo. Pedro diz, acrescente a esta fé que você tem a virtude. E ele diz mais, a virtude acrescente conhecimento. Lembra que eu estava falando de crentes dinossauros, de tão velhos, e eles não têm conhecimento de Deus? Já vi uma pessoa falar assim para mim, eu não gosto de teologia. Eu falei, você está perdendo a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é você estudar sobre Deus. Mas o que adianta estudar sobre Deus e não experimentá-lo? Eu falei, é problema de quem não experimenta. Nós temos que estudar e experimentar. Você já pensou o cara andando no deserto? Na hora que ele chega num oásis, ele pega a água assim e ele fala assim, não, peraí, não vou beber não, estou vindo aí uns 200 quilômetros só de areia, mas primeiro eu vou aqui estudar, né, para ver se tem mesmo 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Deixa eu colocar essa água ali para eu estudar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso? Ele vai beber, ele vai nadar, ele vai entrar ali, ele vai desfrutar. Ele pode até ser um cientista que estuda isso aqui, mas ele também vai experimentar. Agora, estas coisas são essenciais, porque a palavra diz, Jesus falou para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos. A melhor coisa é adorar aquele a quem você conhece, amém? Então, Pedro coloca uma lista lá, depois você lê em casa. Então, o desejo de todo crente deveria ser este, de ser conformado à imagem de Jesus, o Filho perfeito de Deus. Agora, Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuirão de modo a que sejamos direcionados a este propósito final. Sendo assim, não reclame das provações. Porque Paulo diz assim, olha, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que foram chamados por Deus segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, contribuem para o seu bem. E não é o seu bem, amanhã Deus vai ter uma bênção para mim. Não é esse bem. O bem que está falando ali, ele se refere ao verso 29. Ele diz assim, o bem que todas as coisas contribuirão é para que você seja conformado à imagem do Filho de Deus. Todas as coisas que acontecem com você e comigo contribuem para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, sejam boas ou ruins. Então hoje, encerrando aqui, nós vimos sobre o esforço da igreja, sobre esse assunto chamado de plenitude do Espírito. Se temos uma nova natureza, então devemos mostrar que essa natureza tem desejos e que esses desejos são espirituais.
Se nascemos de novo, eu já falei para vocês uma vez, alguns devem lembrar, a palavra de novo no grego também tem o mesmo sentido do alto. A palavra grega é a mesma. Nascer de novo, que Jesus falou para Nicodemos, também tem um sentido de nascer do alto. Aliás, quando você lê no texto original do grego, Colossenses 3:1 e João 3:3, é a mesma coisa a palavra. João 3:3 diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em Colossenses 3:1 fala assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de novo, do alto no caso. É a mesma palavra. Então você pode ali substituir: aquele que não nasceu do alto não pode ver o reino de Deus. Então, meus irmãos, se você já recebeu uma natureza do alto, busque as coisas que são relacionadas a ela, que também são do alto. Agora, não só busque, mantenha. Tenha consciência de que é isto que nos tornará semelhantes a Cristo. O Espírito usará os meios de graça. Ele usará a pregação da palavra, o batismo, a ceia. Ele usará o louvor, a adoração, o testemunho. Ele usará a comunhão da igreja. O Espírito usará a oração, o jejum, a prática da consagração. Muitas coisas Ele pode usar para que você seja cheio do Espírito. Mas saiba de uma coisa: em todas elas você tem que participar. O Espírito não faz isso sozinho. O Espírito Santo vai jejuar por você. O Espírito Santo não vai tomar ceia por você. O Espírito Santo não vai evangelizar por você. Ao contrário, Ele vai usar o evangelho que você pregar para Ele converter outra pessoa. Porque você também não consegue converter ninguém. Quando você prega o evangelho, você não converte ninguém. O Espírito de Deus converte. Mas Ele também não vai pregar. Veja o trabalho sinergístico que existe entre a igreja e o Espírito Santo. Parece que o apóstolo João entendeu muito bem isso quando ele diz em Apocalipse 22:17. Ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. E quem é a noiva? Não entendi. Eu ouvi aí um nome de uma mulher aí. Quem é a noiva? Ah, bom. O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem, os dois juntos: vem. Ou seja, a igreja prega o evangelho e o Espírito Santo vai lá e busca a pessoa. É um trabalho conjunto, coletivo. Então, irmãos, isso que falamos hoje é muito prático, requer esforço mesmo. Como disse Pedro, é toda diligência. Os crentes hoje não têm sido diligentes, como nós falamos, têm sido negligentes. Não é de espantar então que as coisas do Espírito não têm mais sido alvo da nossa maior aplicação. Agora, deixar uma frase aqui para você: onde falta esforço, sobra deficiência. Quando a minha esposa acidentou, em 2005, ela quebrou o fêmur em 4 lugares, quebrou o dedo do pé, furou a mão que quase saiu do outro lado, o buraco dava para ver tudo assim. Rompeu tendões, joelho e muitas outras coisas. Quando ela fez cirurgia e foi para a fisioterapia, a médica forçou o exercício que o ortopedista cirurgião havia dito para não forçar, e aí acabou forçando e quebrou a placa, lá dentro da perna dela, uma placa com 13 parafusos. E mais outra cirurgia, vamos de novo. E aí depois tirou a placa, graças a Deus o osso já estava restaurado ali, mas os músculos nunca mais. Ele falou para ela assim: agora você vai ter que fazer academia o resto de sua vida, porque se não fizer, o músculo da sua perna ficará menor que a outra. Ela manca, os irmãos podem ver ali, passou ali agora. Minha esposa anda assim, porque ela não tem o músculo da perna esquerda igual ao da direita. Porque isto, onde falta esforço, sobra deficiência. Ela não fez academia. Claro, não é muito fácil, porque é uma coisa que exige também muita disposição, não é verdade? Ela fez muito tempo, quando ela fez, ela ficava bem, ela via assim que a perna ficava igual, mas depois parava e começava de novo. Onde falta esforço, sobra deficiência. Lembre-se disso também na sua vida espiritual. Se faltar esforço para você buscar o Espírito Santo, você será um cristão deficiente. Se faltar esforço para nós buscarmos a presença de ser cheios do Espírito, nós seremos crentes
completamente atrofiados. E crente atrofiado não tem poder. Não tem. Ele vai pregar o evangelho e sai aquela coisa estranha, mirrada, esquisita. O cara olha para ele e fala: o evangelho que você está pregando, nem você crê nele. É igual a história de dois irmãos que se separaram na infância, um virou pastor, o outro palhaço. E o pastor naquela sofrência com a igrejinha pequenininha, não cresce nem a pau, e o palhaço com a fama no mundo inteiro. E aí foi fazer um show na cidade, bem do irmão dele, eles não sabiam mais que era irmão. O pastor, 8 membros, dia de domingo, 8 pessoas, igreja cheia, né? 8 pessoas. E bem no dia que o circo do irmão dele não sabia que era o irmão, estava, o palhaço fulano de tal, palhaço palha de aço, está lá, né? Não sei o nome. Aí disse assim, o pastor chegou 7h30 na igreja, não tinha ninguém. Falou: cadê os irmãos? Aí sumiu, deu 8 horas, não apareceu ninguém. Aí na época não tinha WhatsApp, senão ele mandava: o que aconteceu, irmãos? Né? Aí ficou sabendo que os irmãos foram para o circo, rapaz, viu o palhaço? Ele falou: eu vou lá também. Fazer o que aqui, né? Fechou a igreja, foi para o circo, chegou lá. Aí o palhaço era bom mesmo, todo mundo caindo na risada, os crentes querendo esconder do pastor lá dentro do circo, né? E no final ele chamou o palhaço para conversar. E conversa dali, daqui, descobre: irmão, que é isso? Quantos anos, aquela coisa? Aí ele disse assim: mano, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu prego a verdade, minha igreja anda vazia. Você só fala mentira lá no palco e o circo anda cheio, o picadeiro lá anda cheio. E ele falou assim: mano, você prega a verdade parecendo mentira, eu prego a mentira parecendo a verdade. Então você, cristão, tem que ter convicção do que você é. Falta de esforço vai produzir deficiência. Seja um cristão esforçado e você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando você pregar a verdade, as pessoas vão olhar para você dizer assim: esse aí crê no que ele está falando. Eu nem creio nisso, mas eu estou quase crendo só porque ele crê, do jeito que ele crê. Uma vez, terminando de pregar na igreja do meu pai lá em Belo Horizonte, terminando depois, cumprimentar os irmãos, uma jovem senhora chegou perto de mim e falou assim: pastor, você crê mesmo na Bíblia, né? Eu falei: todo crente devia crer, não é não? Não, ninguém crê assim. Você prega parecendo que a Bíblia é verdade. Eu falei: mas a Bíblia é verdade. Mas não é tanto assim. Eu falei: a máxima que você puder pensar. As pessoas perderam isso, estão pregando mais como um enfeite. A parte do culto, não. Isso aqui, meu amigo, aliás, a única verdade que não se dobra diante de nada neste mundo, ainda que seja considerado ciência, ainda que seja considerada sabedoria deste mundo, esta não se dobra diante de nenhuma delas. É por isso que crente é crente aqui, é na China, é em qualquer lugar onde ele for. Neste planeta, a cultura é diferente, o povo não interessa. A verdade não muda, ela permanece. Estou firme nela. Serei crente aqui, na Índia, onde é que estiver. Onde estiver. Inabalável a minha fé na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Quero convidar você a ficar de pé.